irmãos, louvamos a Deus. Estaremos iniciando mais um trimestre com a Revista dos Adultos. O tema da Revista dos Adultos é a Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então estaremos fazendo um estudo sobre este importante livro profético, apocalíptico, o livro de Ezequiel. A revista é comentada pelo pastor Ezequiel Soares. Glórias a Deus. A lição 1, então, vai nos apresentar Ezequiel, o atalaia de Deus. Glórias a Deus. Então, esse livro é importante. A gente vai ver aqui hoje a respeito do seu contexto histórico, da divisão do livro e da mensagem. Glórias a Deus. Durante todo o trimestre estaremos então falando sobre esse livro, sobre importantes profecias, demonstrando ali que Deus está no controle de todas as coisas, aleluia, que tudo se cumpre, como vemos aqui profecias que estão se cumprindo em nossos dias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, exemplo da restauração de Israel, que se cumpriu ali no ano de 1948, quando Israel passou a ser novamente um Estado. Glórias a Deus. Falta agora a restauração espiritual e veremos em lições futuras, quando se ocorrerá esse fato, louvado seja o nome do Senhor. Então o textuário diz: porque se anuncia o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16, já citando aqui algo a respeito do atalaia, Então a gente vai ver o que é o atalaia. E Paulo ele tinha essa condição de que ele sabia a obrigação que ele tinha de anunciar. Verdade prática. Além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Glórias a Deus. Então o atalaia dá tanto a notícia do perigo como a notícia, aleluia, das boas novas. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Ezequiel 3:16, 21 a 27. Vamos fazer a leitura. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e as avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para o avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque, não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticava não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirá: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Glórias a Deus. Então, nós veremos a respeito desse livro, durante todo o trimestre, como Deus, com o seu amor tão grande, buscava, fazer com que Israel se arrependesse, se convertesse, mas, como vemos aqui, era uma casa rebelde. Então, Ezequiel profetiza um tempo antes da destruição de Jerusalém. Ele já estava no cativeiro, como vimos na lição, mas Jerusalém ainda estava em pé. Mas mesmo assim eles não tinham se arrependido, já tinham sofrido muitas investidas da Babilônia, mas mesmo assim ainda estavam rebeldes e abandonando o Deus verdadeiro. Então veremos aqui quanto Ezequiel é usado por Deus para transmitir essa mensagem como atalaia, como veremos o sentido dessa palavra durante a lição. Porém, Israel não se arrependeu. Os objetivos da nossa lição, portanto, são apresentar a estrutura do livro de Ezequiel, identificar o profeta Ezequiel e explicar a expressão atalaia e conscientizar a respeito da responsabilidade individual. Então, a introdução da nossa lição diz o seguinte: que as 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante estudar esse livro hoje? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Primeiro ponto.
Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. Então vemos nesses dois pontos a importância de estudarmos essas lições sobre o livro de Ezequiel. A primeira lição trata da responsabilidade do atalaia constituído por Deus ontem e hoje. Então, temos a responsabilidade diante de Deus, individual, e como atalaia, muito mais. Não só nos dias de Ezequiel, não só ontem, mas hoje, que também, como Paulo disse, tinha essa obrigação. Louvado seja o Senhor, é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não se anunciar o Evangelho, não sei se atalaia que proclama o perigo e as boas novas, a solução, o escape do perigo. Primeiro tópico, o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras. Pode ser dividido em três partes. Primeira, capítulo de 1 a 24. Segunda, de 25 a 32. E a terceira parte do capítulo 33 a 48. Então, é o livro que inicia ali essa literatura apocalíptica. A gente vê aqui também Daniel, tem as profecias relacionadas às últimas coisas. E Ezequiel, ele é rico nessa mensagem, essa mensagem profética e apocalíptica. Não só Ezequiel falava ali para os seus dias, para a sua nação, e também transmitia mensagens ou profecias para as outras nações, como também falava a respeito das últimas coisas. Então, a primeira parte do capítulo 1 a 24 vai dizer o seguinte: essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, quando recebeu a visão da glória de Deus. Então lá no primeiro capítulo já mostra Ezequiel sendo vocacionado. Então ele estava ali com 30 anos, estava há 5 anos no cativeiro. E então ele vê ali a glória de Deus ali junto ao rio Quebar. Os discursos desta primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízo. Então até o capítulo 24 ainda Jerusalém não tinha sido destruída e Deus está ali alertando, orientando, tentando trazer o povo ao arrependimento, porém era a casa rebelde. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaça e juízo. Ezequiel capítulo 7, versículo 2 a 4, contra a prostituição e idolatria do povo, Ezequiel 8:15, e a mensagem traz também a série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Então temos aí Ezequiel 7, 26 e 27, capítulo 3, versículo 2 a 4, 22, versículo 26, 27 e 31. Então essa primeira parte ela é composta desses oráculos de Deus. Segunda parte, depois dos prenúncios de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas. Então nessa segunda parte, que vai do capítulo 25 a 32, nós temos então profecias contra as nações: Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Isso revela que Jafé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. Então a gente vê em vários livros da Bíblia, Deus, como Isaías, Jeremias, Deus anuncia, envia mensagens para essas nações, porque Ele é Deus de todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo está nas suas mãos. Ele é aquele que está no controle de tudo, no controle da história. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a gente vê, estamos vivendo inúmeras guerras no mundo todo e, por último, o que está mais na mídia, no enfoque, é esse conflito ali na Ucrânia e com a Rússia. A gente percebe que, embora os homens agem com maldade, são interesseiros, buscam apenas a sua própria vaidade, seu próprio orgulho, mas no plano de fundo, a gente sabe que Deus está orientando a história e tudo isso culmina com, aleluia, o ato inaugural das últimas coisas, da tribulação que virá sobre o mundo, que é a volta de Jesus. Então, embora a gente clama para aqueles que estão sofrendo pelas guerras, a gente sabe também que tudo está se preparando para a volta de Jesus. Deus não perdeu o controle da história. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira parte começa com a notícia da queda de Jerusalém. Ezequiel 33, 21. Os oráculos dos capítulos 33 a 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo às terras dos seus antepassados, incluindo a visão do Vale dos Ossos Secos.
São profecias sobre a restauração nacional que se cumpre em Israel na atualidade e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. Então temos nesses versículos, conforme também aqui cita uma referência lá de Zacarias, demonstra esse momento de restauração. Muitas coisas estão acontecendo hoje, nos nossos dias. Há poucos anos, Israel se tornou Estado, glórias a Deus. As tribos que tinham sido, aleluia, extraviadas ali no exílio das 10 tribos de Israel, hoje muitas tribos já estão sendo localizadas. Como já foi encontrado tribo na Etiópia, na Índia, e esses judeus estão voltando para Jerusalém. Glórias a Deus. É claro que essa restauração das tribos, de todas se reunir de novo, se cumprirá durante a tribulação. Então isso é prenúncio de que estão chegando, aleluia, no momento derradeiro, glórias a Deus, no momento em que Jesus estará vindo mais uma vez. Primeira parte de forma invisível, buscando a igreja, só os santos verão, e após os 7 anos, aleluia, vindo para salvar ali Israel, salvar a cidade de Jerusalém, que estará sitiada no final da grande tribulação. As profecias do capítulo 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão de um novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Então a gente vai ver no final de Ezequiel tratando sobre isso, sobre momentos que estarão acontecendo durante a grande tribulação e também a respeito do milênio. Louvado seja o nome do Senhor. Então é um livro que está repleto de profecias apocalípticas. O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre o profeta. Poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Primeiro, a identidade. Seu nome é hebraico e Ezequiel, fortalecido por Deus, e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes da sua vida pessoal, e estes fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Provavelmente ele não é citado em outros livros exatamente por essa condição. Ele estava no exílio, estava, aleluia, na Babilônia. E não foi alcançado então, pelos registros das crônicas ou dos reis. Então essa situação do exílio pode ter contribuído para isso. Ele viveu entre os exilados na Babilônia e iniciou seu ministério ali, no cativeiro, quando completou 30 anos de idade, no 30º ano. Então está lá em Ezequiel 1. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que seu ofício durou cerca de 22 anos. Então, até a sua idade de 52 anos aproximadamente. Procedência, segundo o subtópico. Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados em 597, que é uma incorreção na revista. Então aqui onde está a primeira, nós devemos considerar como segunda leva de deportados. A primeira leva foi no ano 605, quando Daniel foi deportado. E então 8 anos depois, em 597, ocorre esse momento que Ezequiel é levado ao cativeiro. Foi quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim do trono de Jerusalém, levando para a Babilônia e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Isso está lá em 2 Reis 24, de 10 a 17. Daniel estava também entre eles. Daniel 1, 3 a 6. Então essa é a incorreção. Daniel, na realidade, ele foi levado no 3º ano do reinado de Joaquim. Ou seja, só 8 anos depois Ezequiel foi levado ao cativeiro. Porém, eles eram contemporâneos, tinham uma idade aproximada. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados, exercia o seu ministério profético entre o povo, Daniel servia na corte de Nabucodonosor. E Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Então eram contemporâneos, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Cada um profetizava em uma região. Daniel no palácio, na corte, Ezequiel junto aos cativos ali na margem do rio Quebar, e Jeremias em Jerusalém ficou lá alertando o povo e vendo toda aquela destruição. Depois ele escreve Lamentações
né, demonstrando todo aquele sofrimento que ele contemplou. Terceiro tópico, sobre o atalaia, né? Então vamos falar aqui sobre o significado dessa palavra que traz aqui no título da nossa lição, né? Então ele foi posto por atalaia, Deus colocou ele por atalaia ali para levar a mensagem. Primeiro subtópico, atalaia. É uma palavra feminina de origem árabe, al-talat, lugar alto. A função da atalaia é descrita em 2 Samuel 18, 24 a 27 e 2 Reis 9, 17 e 20. É melhor ilustrada pela palavra de um militar posto como sentinela. Ezequiel 33, 2 a 6. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Então, a gente vê aqui algumas referências, né, que os atalaias ficavam na muralha, né, e quando vinha alguém, né, vinha alguém montado ali no cavalo, algum grupo, algum exército, o atalaia então ele informava, né, o atalaia ia e alertava o povo daquele perigo, e quando ele via que podia reconhecer, né, como acontece ali no caso de Jeú, né, que o atalaia avisa que está vindo ali alguém, daqui a pouco ele reconhece e diz, não, é Jeú, perigo também, né, porque o Jeú vinha para, né, matar ali a descendência de Acabe. Então o atalaia tinha essa função de ficar alerta, vigiando, para informar tanto perigo como boas novas. E os profetas tinham esse termo de forma metafórica, né? Eles não ficavam em cima do muro nem da torre de vigia, mas eles tinham essa função de avisar, de alertar, né? O perigo eles não iam ver com seus próprios olhos, mas Deus ia dar revelação, Deus ia dar visão, Deus ia dar a mensagem informando o perigo que ocorria, e o atalaia tinha a obrigação de avisar. E se ele não avisasse, vinha um risco, vinha um perigo, vinha um mal, como aqui em Ezequiel 33, 2 a 6, e a pessoa morria sem ser avisada. E o sangue daquela pessoa que não foi avisada é requerida do atalaia. Então, por isso que nós devemos vigiar e tomar cuidado, porque também nós temos essa função de alertar, de avisar o perigo, de avisar, aleluia, que o salário do pecado é a morte e que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E se as pessoas morrem sem Jesus, você pertinho delas, também o sangue será requerido de nós. O fim dos 7 dias, segundo subtópico. O profeta refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Além de Ezequiel 1, 26 a 28. Há uma mudança brusca do gênero literário apocalíptico nessa visão, da carruagem para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor. Ao introduzir o seu chamado para ser atalaia, o fim dos 7 dias deve ser o tempo que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. Né? Então, teve aquela grande visão, aqueles animais, né? Aqueles querubins, né? Depois, durante o livro de Ezequiel, a gente vai ver que Ezequiel vai chamá-los de querubins, né? E daquelas rodas, né, que tinham cheio de olhos, que se moviam, e em cima desses querubins, as suas asas, né, sustentava ali um trono, aleluia, aquele que estava sobre ele era, aleluia, a semelhança de um homem, porém a glória era tremenda, que Ezequiel, aleluia, perdeu as suas forças ao contemplar tamanha visão. Então, como é que é a glória de Deus, né? Que lá em Jerusalém, eles tinham confiança dizendo, não, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Eles achavam que nunca Jerusalém seria destruída, porque no templo e no Santo dos Santos, em cima da Arca da Aliança, estava a glória de Deus. Mas agora Ezequiel vê a glória de Deus lá na Babilônia, né? Deus habita no meio dos seus adoradores, daqueles que realmente, aleluia, estão reunidos em seu nome. Como Jesus disse, né? Virá o tempo e já é, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Então não é o lugar, é onde está o verdadeiro adorador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, provavelmente esses 7 dias foi o tempo que ele demorou para se recuperar dessa tão grande visão, né, que exauriu ali as suas forças. Imagine, né? Isaías também, quando teve aquela visão de Deus, ele também já caiu por terra e dizia, certamente eu vou morrer, porque eu sou pecador, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Glórias a Deus. Então, além de ser uma visão maravilhosa, era algo que realmente impactava de tal forma
que demorou esses 7 dias para recuperá-lo. A expressão filho do homem, terceiro subtópico. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Em hebraico, Ben Adam aparece 93 vezes ao longo do livro, 6 vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título, né? Então é um título interessante. Filho do homem quer dizer o quê? Mortal, né? Filho de Adão. Glórias a Deus. E Deus tratava Jeremias com esse nome, né? Com esse título. Depois a gente vai ver esse nome sendo usado por próprio Jesus, né? Demonstrando ali que Jesus também se tornou Ben Adão, né? Filho do homem. Aleluias, louvado seja, mortal, mas para vencer a morte, glórias a Deus. O primeiro Adão fracassou, o segundo Adão venceu a morte, louvado seja o Senhor. Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título, se referindo a si mesmo, nos 4 evangelhos, a partir de Mateus 8:20. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, o Filho do homem. Romanos 1, de 1 a 4. Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos os que creem em Jesus recebem vida eterna. Glórias a Deus. Né? Então, o segundo Adão é o Filho do homem. Né? Tem um artigo para demonstrar que ele é singular. Glórias a Deus. Quarto subtópico, o atalaia sobre a casa de Israel. Jesus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar os filhos de Israel. Ele não esperava resultado de sua pregação. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Da mesma maneira como aqui em Ezequiel 2:5 demonstra, né, Deus sempre dizendo a Ezequiel, fala, né? Fala, mas vocês são casa rebelde. Ele já sabia que eles iam endurecer o coração. Também Deus vai dizer depois, eu vou castigar para que eles saibam que eu sou o Senhor. Glórias a Deus. Então Deus não tomou ninguém por inocente, porque Deus avisou, Deus deu oportunidade, mas o povo queria continuar na rebeldia. E veio o castigo. Né? Eles tinham que saber que teve um profeta e que tem um Senhor que julga. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Por isso nós podemos brincar, né? Aleluia. Alguém pode estar vivendo, né, uma vida, aleluias, de hipocrisia, pensando que Deus está dormindo, pensando que Deus não vê. Vigie, né, porque Deus também, aleluia, pode castigar para que Ele faça que você reconheça que existe um Senhor, aleluias, e que Ele também, ainda no juízo, Ele ainda está exercendo misericórdia, para que você não se perca. Que Deus, aleluia, abençoe a igreja, nos desperte da mesma maneira como os atalaias no passado. Nós devemos também ser atalaia para orientar e, aleluia, exortar a igreja. Quarto tópico, sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão, na qualidade de mensageiro de boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos. Que responsabilidade nós temos? Aleluia. Alguém pensa que aceitar Jesus é só, né, as bênçãos, só, né, o escapismo, só fugir da morte. Mas nós temos, aleluia, uma obrigação. Como Paulo dizia, me imposta a obrigação. Nós temos uma responsabilidade, nós fazemos parte hoje do povo de Deus e vimos Israel fracassar em vários pontos. Será que a gente vai continuar fazendo os mesmos erros, cometendo as mesmas falhas? Aleluia, que nós vigiemos, sejamos realmente colunas e firmeza da verdade. Glórias a Deus. A responsabilidade do cristão, primeiro subtópico. São duas responsabilidades principais do cristão: anunciar o Evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Então temos aí duas responsabilidades, né? Pregar a palavra, glórias a Deus, ser testemunho de Cristo e ser fiel até o fim. Se o atalaia não avisar o ímpio do seu mau caminho e o perigo que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Escreveu o apóstolo Paulo: e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder, sua justiça não será levada em conta. Então, nesses versículos nós vemos também essa informação, que se o justo continuar pecando, né, ou começar a pecar, ele não será levado em conta o tempo da sua justiça, não. Devemos
ser perseverante até o fim. E aqui desfaz, toda a falácia do uma vez salvo, salvo para sempre. Então, Deus nos dá uma responsabilidade. Ele requer de nós que sejamos fiéis. A responsabilidade do ímpio, segundo o subtópico. Quando anunciamos o Evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Deus disse a Ezequiel: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. Então, cada um é responsável. Deus não vai tomar nenhum por inocente, principalmente que foi avisado. Quantas vezes ouviu a pregação, quantas vezes ouviu o apelo, e o coração endureceu e não quis se render ao Senhor, não quis receber o dom que Ele tinha oferecido, o dom que Ele oferece, que é o dom gratuito, a vida eterna. A expressão usada pelo Senhor Jesus: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Em passagens paralelas, Marcos 7,16, Lucas 14,35 e em Apocalipse 13,9, é uma fraseologia similar que vem de Ezequiel e significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do Evangelho que pregamos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem ouvir, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe. É o mesmo sentido, é a mesma fraseologia. A extensão da nossa responsabilidade, terceiro subtópico. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que está se esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época do isolamento social. E isso pode levá-los ao completo desvio. Então, outra responsabilidade, A gente tem responsabilidade de anunciar o Evangelho. Só quem não conhece Jesus, não. Também aquele que estava, aleluia, caminhando contigo do teu lado e agora está fraco. É nossa responsabilidade também socorrer, estender a mão, aleluia, ajudá-la a se erguer. É dever nosso cuidar um dos outros na igreja. Está lá em 1 Coríntios 12:25. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Glórias a Deus. Que lição importante, que estaremos estudando durante todo o trimestre. E essa introdutória já demonstra quão profundo é, aleluia, a mensagem que lemos aqui em Ezequiel e a responsabilidade que Deus requer de nós. Glórias a Deus, Aquele povo era um povo de dura serviço, um povo casa rebelde. Não sejamos nós assim. Nos quebrantemos, nos humilhemos, aleluia, e quem tem ouvido para ouvir, ouça. Glórias a Deus. Concluindo, o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta. Quer ouça ou quer deixe de ouvir. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Pregue em tempo e fora de tempo. Encontramos essa correlação também no Novo Testamento. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, a próxima lição estaremos estudando, lição 2, vem o fim. Glórias a Deus. Que os irmãos possam continuar conosco, aleluia, estudando as lições da escola dominical. Os slides estão na descrição do vídeo, os irmãos podem usá-los livremente. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra, por esse alerta, Pai, para esses últimos dias que estaremos, Pai, examinando aqui, extraindo do livro de Ezequiel. Que nós possamos ficar despertos, cumprindo a nossa responsabilidade, sendo perseverante até o fim. Em nome de Jesus, continua derramando as tuas ricas bênçãos sobre todos os alunos da escola dominical, professores, pastores, todos que amam, aleluia, e participam desse trabalho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.